Boa tarde, Matheus, Rafa, Lélio, turma de casa aí. Eu tava vendo aqui esses nomes, né? E vamos aqui separar por partes, né? O Patrick. O Patrick é um jogador que ainda nem jogou com o Milito, né? Não vinha sendo relacionado para alguns jogos. Sinceramente, eu não acho que a torcida do Atlético sinta falta do Patrick. Essa é uma grande realidade. Eu me decepcionei muito com o Patrick, né? Eu imaginava que o Patrick pudesse ter um melhor desempenho no Atlético. Teve até algumas oportunidades, né? Até com o Kudê, e a coisa não aconteceu. Agora, se a gente for olhar pelo lado financeiro, se você pegar o Patrick, que tem contrato até dezembro de 2025, né? Tem uma média salarial aí de R$600 mil, você fazendo as contas, o Atlético economiza 13 milhões e 200, transferindo pro Patrick, pro Santos. Eu acho que é uma boa, né? Vamos olhar o Edenilson. Edenilson também é outro jogador que veio, né? E também decepcionou. Não é um jogador que eu acho que hoje o torcedor sinta falta do Edenilson, né? Ele é improvisado na lateral direita, Saravia, que bom, né? Tá crescendo de produção, tem o Vitinho aí. E na posição dele, no meio de campo tem vários jogadores que podem fazer a função dele ali. O Otávio tá em grande fase, o Alan Franco também. Aí você pega uma média salarial do Edenilson ali, 800 mil, ele tem contrato até dezembro desse ano. Você joga aí 7 milhões e 200 que você economiza, você liberando esse jogador. Poxa vida, é uma grana muito alta para você economizar de jogadores que estão sendo utilizados, né? Eles não são jogadores que têm uma importância tão grande para o elenco. E aí vamos falar do Gemerson. O Gemerson é titular. O Atlético jogou 15 jogos nessa temporada. Em 14 jogos ele foi titular, né? É um jogador de confiança do Milito. E aí o Cuca, que de bobo não tem nada, tá de olho nele para trocar pelo Pedro Henrique, que hoje é reserva no Atlético Paranaense. Sinceramente, eu acho que não seria uma boa pro Atlético, né? O Gemerson tem contrato até o final do ano, tá aí já, o Atlético tem interesse na renovação. Eu acho que o Atlético deveria renovar com o Gemerson, inclusive. Muitos criticam ele, eu acho, de forma injusta, por conta dos gols contra que ele fez, mas nos últimos jogos, para mim, ele tem feito grandes atuações. Então, vejo com bons olhos saída de Edenilson e Patrick. E o Gemerson, para mim, deveria ficar. Essa é a minha opinião, Rafa e demais. O Lélio mais cedo tava falando sobre essas questões aí de possíveis trocas, né? E a gente até perguntou, né, Lélio, você tá curtindo aí essas movimentações no mercado e tudo mais. Só relembra o que você opinou mais cedo aí sobre essas possíveis saídas de atletas do Galo, Lelão. Bom, o Patrick ir pro Santos, tudo bem, tá disputando a Série B. Agora, Edenilson ir pro Grêmio, pra mim, é sem chance. Seria uma incompetência, mais uma, né, do departamento de futebol do Atlético, reforçando o adversário. Eu não consigo entender isso. Já deram de mão beijada o Pavão pro Grêmio. Não entendi. Mas tá economizando. Ele só economiza e não contrata ninguém? Esse discurso aí já não me convence mais. É discurso aí pra boi dormir. E o Gemerson é o seguinte, nós chegamos a um consenso, né, Rafa, de que ele tem atuado bem. E esse gol contra aí do primeiro jogo da final não foi nem culpa dele, para falar a verdade. Foi culpa do Maurício Lemos. A bola bateu nele e entrou. Quem fez a lambança foi o zagueiro uruguaio. E com o Milito, e técnico tem que, né, conseguir fazer isso, ele tem melhorado o Gemerson. Não é lá, né, o Beckenbauer, como tem um amigo nosso que chama de Beckenbauer, que é uma grande heresia para o futebol mundial, mas é o que o Atlético tem e dentro das possibilidades ele parece que vai melhorando. Mas para mim é sem chance. O Edenilson não rendeu. Beleza, quer se desfazer? Empresta para a segunda divisão. Para time da primeira, não. Queria saber a sua opinião também, Di. Olha só, também concordo com o Lélio, acho um absurdo se fizerem isso, empréstimo ou venda for pro Grêmio. Eu já acho estranho, porque ele tem um salário muito alto, o Grêmio a princípio não está disposto a fazer esse tipo de investimento, e aí ainda aparece o Gemerson também nessa história. Não vejo isso como uma verdade, a não ser que ele vai ser emprestado com o Atlético pagando parte do salário, aí é pior ainda a situação.
né, que além de reforçar, você ainda vai pagar. Para mim é quase absurdo. No caso do Patrick, também não sei se o Santos tem essa grana não, sabe? E também se for para o Atlético continuar pagando parte, também não acho negócio bom nenhum. Aliás, nessas histórias todas, por mais que você tenha restrições a esses determinados jogadores, né, ou que você acha que ele não tem, aí eu tô falando torcedor e críticos e tudo mais, que você acha que eles não têm o mesmo poder técnico da equipe titular, né, dos jogadores que estão na equipe titular, você tem eles no banco como opção, uma hora ou outra e tal. O Edenilson foi importante em vários jogos que ele entrou, né, o Patrick ainda não teve essa chance. Eu também concordo. Exatamente. O Edenilson eu concordo mesmo. Muito importante, muito importante. Tinha hora que você falava assim, ele é o cara que faz tudo. Por que que ele se torna um cara de confiança de vários treinadores que passaram pelo Atlético, que a gente pode falar vários, né, porque foram mesmo, de vários treinadores que passaram pelo Atlético e não tem essa confiança de quem tá na arquibancada e tudo mais. Alguma coisa ele tem, gente. E de alguma forma tática ele tem. Tem gente que olha só a bola, né? Só onde que a bola tá indo, igual câmera de televisão. Mas não é sempre assim. No caso do Gêmeos, para mim, seria negociar o Gêmeos agora uma burrada de todo tamanho. Sabe por quê? Além da permanência do Gêmeos, o Atlético está no mercado contratando outro zagueiro. Vai arrumar onde? O Milito, ele joga basicamente no princípio dele de jogo, na saída dele, com a força de 3 zagueiros. O Atlético não tem 3 direitos, gente. Ainda vai negociar o Gêmeos, porque o cara... Não passa na minha cabeça isso. A não ser que o Gêmeos esteja com o saco cheio da encheção de saco que tem em cima dele. E no caso do Gêmeos, ele já conquistou o Milito. Fim de história, sabe? Então aqui, o Atlético precisa contratar mais um zagueiro, é básico para que ele continue aí na sua né, trajetória. E aqui não vem com essa história de tirou metade para pagar metade, o outro paga metade, o outro aqui... Não é isso que o Atlético precisa. Neste momento, se o Atlético quer alguma coisa, ele precisa se reforçar e não mandar jogador para adversário. Eu entendo os pontos de vista de todo mundo, do Breno, do Lélio, da Admara. Concordo, viu, Matheus, que o Gemerson, dos defensores do Galo, é o que tem regulado mais nos últimos jogos, principalmente depois da chegada do Milito. Só que a turma aqui nas redes sociais... Se puder dar tchauzinho, paga até passagem pro Gemerson ir pro aeroporto. É o caso do David Rocha, que ouve a gente falando o seguinte, tá? Vou pegar a opinião de um só. Galo vai repetir o erro de renovar com o jogador por conta de bons jogos que fez no fim de contrato. Foi assim com Vargas, com Mariano. Passagem do Gemerson não é boa e não tem que renovar. Acho certo deixar finalizar o contrato aqui e já tá bom demais. Deixa cumprir o contrato e ponto final. É uma das mensagens aqui de gente que concorda que o Atlético deveria negociar o Gemerson. Mas ele tem contrato até dezembro, então ele não tem que ir embora hoje. E eu não tô pedindo para renovar contrato, não. Agora, não tem que dispensar agora. Campeonato Brasileiro começou. Aí você vai e dispensa 3 camaradas assim, do nada. E a reposição? Porque o Pavão, beleza. Surgiu o Alisson no Campeonato Mineiro. Mas... nos últimos jogos ele já nem entrou, né? E é bem compreensível que é um jovem jogador, aos poucos ele vai readquirir uma confiança maior e tudo mais. Ô gente, se o Atlético fizer o que tá todo mundo esperando, ele vai ter aí no mínimo aí mais uns 58 jogos da temporada. Você vai precisar de gente pra jogar. E sem contar os lunáticos, que esses aí eu já achando. Olha, amanhã contra o Criciúma tem que ser time reserva. Reserva por quê? Reserva? No Campeonato Brasileiro? Início de campeonato? Não conhecer. Não conhecer a história. Ontem, quando teve a sua queda de retorno, eu tava falando. Quem é atleticano, brother, tem medo do Criciúma, meu chapa. O histórico tá aí, ó. Nós vamos falar já do retrospecto. Só mais uma aqui antes de voltar pra você. Matheus Romero de Jardim Riacho falando o seguinte: quanto a Edenilson e Patrick, já vão tarde. Quanto ao Gemerson, vai fazer o gol do título da Libertadores 2024. Tá esperançoso aqui o Romero do Jardim Riacho, Matheus. Depois de o Atlético ter sido campeão mineiro, o Galo até postou no Instagram uma foto do Gemerson segurando a taça, claramente numa tentativa de dar uma moral pro jogador, né? A questão ali é a torcida, mas a torcida já pegou no pé de tanta gente, né? E aí, começar de Mancini, belelém. Eu fui olhar os comentários, né? E tinha
divisão bem clara, assim, muita gente defendendo, muita gente, mas depois do jogo é que veio essa divisão, porque antes estava assim, 90% contra o Gemerson, verdade, né? Verdade. Inclusive no jogo diante do Rosário Central, o Gemerson foi vaiado depois daquele passe errado que o Guilherme Arana deu para ele não chega a tempo e surge o gol do Rosário Central. O Gemerson foi vaiado 2 vezes depois daquele lance e na segunda vez parte da torcida aplaudiu o jogador, dando uma moral pra ele também. Existe uma divisão mesmo, né? E nem tô falando, torcedor pra mim, gente, pode falar e ser o que ele quiser. Esse é o papel dele, é torcer, vai pra arquibancada, faz isso aí. Agora, a questão analítica cabe a gente, porque o que é paixão pra ele é profissão pra mim. Então, assim, o tipo de situação e a análise que a gente faz é diferente. É diferente. É razão para você e para os técnicos, né? Exatamente. Que lidam com isso profissionalmente. Tanto é que eu até fiz um levantamento, não lembro de cor os números. O Gemerson, desde a volta dele ao Atlético, no segundo semestre de 2022, passou por Cuca, Cudê, Felipão e agora Milito. E ele foi o que mais jogou dos zagueiros. Com todos, mesmo quando os 4 estavam disponíveis, porque em dado momento Igor Rabelo e Bruno Fux frequentaram bastante o departamento médico, mas mesmo com todos disponíveis, o Gemerson foi o mais acionado por todos esses 4 técnicos. Mudando de assunto... Talvez menos pelo Cuca, porque o Júnior Alonso volta, né? Ele volta. Mas eu digo o seguinte, Lélio, desde que o Gemerson passou a ser titular do Atlético, ele não mais perdeu posição. Não, é absoluto mesmo. Isso é verdade. Só e pra olha gente... que eu achava o Lemos antes da contusão, achava assim que ele era o que estava em melhor condição. O Van Dijk uruguaio, que um amigo meu chamou lá no jogo do Galo ano passado. Tá brincando, né, Dô? Tá afastado do Senhor Jesus, né, Pedro Toledo? Um abraço pra você. E assim, teve um momento... Teve o momento do Igor também, de ser o melhor, teve, né, o momento de todos eles, mas eu acho que mesmo tendo todos eles, assim, cada um no seu momento, o Gemerson foi o que teve mais coesão ali entre as duplas, né? Verdade. Um assunto que a gente começou a falar ontem, teve mais uma repercussão hoje. Está afastado o árbitro de Atlético e Corinthians, Yuri Elino. Ele captou um jogo bastante polêmico, né? Errou bastante, a meu ver, contra o Atlético pela expulsão do Batalha, pelo primeiro cartão amarelo que eu achei injusto, e pela não expulsão do Fagner. Gerou bastante reclamação. O Atlético falou que ia protestar oficialmente junto à CBF nesta semana, portanto está afastado o Yuri Elino e outros 2 árbitros já nessa primeira rodada. Além dele, o mineiro André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Fluminense, além do Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio. Portanto, o Yuri Elino vai ficar um tempinho na geladeira. O Atlético, que agora já pensa no Criciúma, adversário de amanhã, fez hoje o último treino, apenas 2 atividades, pôde comandar o técnico Gabriel Milito. E o Milito vai mudar o time inevitavelmente, mais uma vez, 6 jogos, 6 escalações diferentes, dessa vez porque ele não conta com Batalha, que foi expulso. Fica a dúvida, meu caro Rafael Leal. Alan Franco de volta? Só o Otávio de volante e o Scarpa entra no lugar do Batalha? Quem sabe uma chance pro Alisson? Qual que seria a melhor opção pro Galo, hein? Vou perguntar essa pra Breno Galante. E aí? Quem joga no setor, Breno? Ô Rafa, deixa eu só voltar aqui nessa questão da arbitragem, porque eu fico impressionado com a CBF. Porque, ok, ela deu um gancho pro árbitro. Ela podia ter um pouquinho mais de bom senso e colocar um árbitro experiente pro jogo de amanhã. E aí, ela escala o Paulo Belenense Alves, que fez uma partida até hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, que ele apitou Cuiabá e Atlético Paranaense. No mais, ele só apitou ali jogos da Série B e tudo. Sinceramente, se esse cara amanhã não vai bem, e ele tem um risco, né? Ele nunca, talvez, apitou um jogo com essa magnitude da do Atlético. Não sei, né? Poderia ter colocado um árbitro para não correr nenhum tipo de risco, sabe? Um árbitro mais experiente. Mas é a CBF, ela fica dando moleza pro azar. Quanto à escalação, eu iria de Otávio e Franco. Eu colocaria o Alan Franco nesse time. E eu tenho a minha dúvida em relação ao Saravia, sabe, Rafa? O Saravia vem jogando vários jogos, numa intensidade muito grande.
Eu tô esperando para ver qual vai ser a hora que o Milito vai poder poupar o Saravia. Ele tem um clássico no sábado contra o Cruzeiro que não deixa de ser importantíssimo para o torcedor do Atlético que ainda não viu o Galo vencer o Cruzeiro na Arena MRV. Então eu tenho essa desconfiança que talvez ele possa ali, como ele já fez no outro jogo, que ele tirou tanto o Franco quanto o Scarpa. Eu acho que, por exemplo, amanhã ele pode voltar com o Scarpa nesse time e tirar o Igor Gomes, fazer mais ou menos o que ele fez contra o Rosário. Acho que poderia colocar o Otávio Franco, talvez o Mariano, para poder poupar um pouco o Saravia. Quer dizer, algumas opções de mudança a gente vai ver amanhã. O Milito já deu a entender isso, essa questão da rotatividade, e lembrando que sábado você tem um clássico e semana que vem tem Libertadores. Então eu acho que essa questão de fisiologia pode pesar muito amanhã na escalação também. Quer dar algum palpite aí, Lelão, pra essas mexidas aí no Galo? É uma grande questão, né? Isso que o Breno falou aí, ele tem razão. O Saravia, aliás, que é isso, né? Parece que ele foi abduzido e mandaram outro rapaz aqui pro planeta Terra. Porque, esse o Saravia é o que eu me lembro no Inter, no Botafogo, quando precisar picando o pé no adversário. Porque tem que ser assim, uma correria frenética e pode ser que pelo desgaste ele seja até poupado, né? Mas pro lugar do Batalha, eu assim, talvez eu acho que eu manteria o esquema tático. 2 volantes, viu, Rafa? Tá então, certo. Franco e Otávio como titulares. É o Lélio conservador de Mário Oliveira. Eu não, eu vou de Scarpa. Eu só colocaria o Scarpa, fim de história. Eu iria pra Riba também, viu? Pelo amor de Deus, eu sei. Mas ele deve jogar aí, talvez no lugar do Igor Gomes, sei lá. Mas aí ele mexe de novo, né? Assim, aí eu tô dizendo numa questão de manutenção de time, sei que ele não quer fazer isso, sei que ele quer poupar, sei que ele quer olhar não sei o quê, sei que ele quer rodar jogador e tudo mais, mas numa continuidade de time, eu só colocaria o Scarpa. Você sabe o que eu penso muito num jogo como o de amanhã? Esse é o tipo de jogo que você ganha o Campeonato Brasileiro. Isso, exatamente. Sabe? A Dimara conhece bem, trabalhou com ele, né, com o Luxemburgo. O Luxemburgo ele sempre diz o seguinte: você não ganha o Campeonato Brasileiro, não é no clássico e nem no confronto direto. É nesse tipo de jogo amanhã que você não pode deixar os pontos para trás. Com todo respeito ao Criciúma, aliás, o Cláudio Tencati, que é o técnico, né? Ele é um bom treinador, tem demonstrado isso aí ao longo da sua carreira, mas é jogo pro Atlético vencer, é jogo importantíssimo. Você olha, é o Criciúma. Gente, 3 pontos na tabela que o Atlético tem que buscar. Importantíssimo o jogo. Bora puxar esse retrospecto aí então, ô Matheus. É Matheus Oliveira seu nome, né? Sou eu. Meu amigo, eu vou te falar, viu? O Atlético um freguês e tanto do Criciúma aí, hein, Matheus? Bastante. Meu Deus. Pois é, historicamente, Criciúma com o dobro de vitórias em relação ao Galo, 21 partidas, 10 vitórias do Criciúma, 5 do Atlético e 6 empates. O Galo fez 23 gols e sofreu 30. E ainda teve 2 jogos pela Copa do Brasil, oitavas de final, o Atlético sendo eliminado pelo Criciúma em 91 e 92. A última vez que as duas equipes se enfrentaram já faz quase 10 anos. Foi em 4 de outubro de 2014, lá no Heriberto Rios, o Galo escalado com Vitor Marcos Rocha, Ed Carlos, Gemerson, olha ele aí, e Douglas Santos, Josué, depois Pierre, Leandro Donizete, depois André, Luan e Dátolo. Na frente, Jô e Carlos, time do técnico Levir Coupe. Ô Matheus, o Atlético ele jogou contra o Criciúma, foi na véspera da decisão da Libertadores em 2013, foi aí até que um time reserva e que tinha o Leleu, né? E o Atlético venceu e no meio de semana acho que ele levantou o caneco da Copa Libertadores. Mas são números aí, é igual eu falei, quem é atleticano tem medo do Criciúma. Quem não se lembra do Adilson Helena em 91 e em 92 do Roberto Cavalo, que depois foi do Vitória, viu, Rafa? Pois velho. E o Criciúma, né, coincidentemente, em 91, campeão da Copa do Brasil. Em cima do Grêmio. Como que é esse treinador? Filipão. Luiz Felipe Scolari. A década de 1990 leva até pro Criciúma o Paulo da Pinta, né, que era jogador
escalador do Pouso Alegre, eles fizeram aquele campeonato maravilhoso pelo Pouso Alegre, Campeonato Mineiro, aí vem o Nonato, o Paulo da Pinta também pro Cruzeiro, aí eles emprestam o Paulo da Pinta, virou capitão e foi isso tudo que foi lá no Criciúma. E por isso que ele fica muito na mente, porque as eliminatórias, né, e o fato do Atlético sempre ir lá ter uma dificuldade enorme, começou a fazer parte, né, desse contexto geral. E ali os números mostram a verdade. Por isso eu acho um jogo perigoso, essa história de segura aqui, segura ali, não vamos coisa, poupa aqui. E, gente, o Lélio tá certo, né? Não sei se foi exatamente o jogo que antecedeu a final. Sabe por quê? Dia 7 de julho de 2013 foi o 3-2 do Galo sobre o Criciúma, sexta rodada do Brasileirão. A final da Libertadores, ela é dia 23/7, né? O caneco é levantado 24. Já passou de meia-noite quando o Hever levanta. Jogo de ida. Pode ser, então, jogo de ida, né? Pode ter sido. Pode ter sido o jogo antes da ida contra o Olímpia, o 2-0 do Olímpia, né? Que foi o reserva. Os caras chamavam de amigos do Leleu, né? Foi mesmo, os amigos do Leleu que foram jogar lá. E o Barcelona foi eliminado pelos amigos do Mbappé, não foi ele que montou o time esse ano? Foi. Ele não queria fulano, ciclano. Assim disseram. O jogo do Defensores del Chaco, o primeiro da final da Libertadores, foi no dia 17, portanto 10 dias depois desse Galo e Criciúma, só que o Galo realmente estava com uma escalação diferente, ó. Então foi na véspera do jogo contra o News Old Boys. Viu? Pode ter sido. Era um jogo decisivo. Esse jogo aí o Galo teve Vitor, Michel, Gemerson, Hever e Júnior César. O Júnior César era reserva do Richarlison, Josué, Rosinei, depois Lucas Cândido, Guilherme e Luan, depois Leleu, Berola, depois Richarlison e Alexandro, técnico Cuca. Viu a importância de um elenco? Sim. Claro. Foi às vésperas do jogo contra o News mesmo. O jogo contra o News foi 10 de julho de 2013. O pênalti perdido pelo News é quando vira o meu aniversário, inclusive, lá na Independência. Eu me lembro disso. Você estava lá. Não tive nem pique para comemorar de tão nervoso que estava e a Big Frau estava cheia. Não ia falar não, mas não teve jeito. Enfim, a memória do homem não engana não, viu, Breno Galante? O HD dele deve ter 3 terabytes de memória, o tal do Lélio Gustavo, viu, Breno? O Lélio é um cara que é sensacional, né? Com essa experiência toda dele, até fico me questionando se a idade dele realmente é essa, viu? Não, eu acho que ele é gato. Olha aí, galera. Alô, faraó egípcio, tá bom, viu? Que doideira. O Lélio é novinho, gente. O Lélio fala de coisa que ele conhece historicamente, o que é, na verdade, um mérito enorme. É novo, sim, pra determinadas coisas que ele fala. Agosto você faz 50 aninhos. Pois é, novo. É novo. Perto da minha avó, tá novão. Então, novo. Depende do ponto de referência, né? Exatamente. São 6h12, Matheus, pra gente fechando esse primeiro tempo do Galo. Tem mais algum detalhe da sua parte aí, meu velho? Pois é, Rafa, o Atlético vivendo uma maratona de jogos, são 10 partidas em apenas 2 meses, mas tem o ponto positivo de que vai fazer os 3 próximos em casa, né? Primeiro o Criciúma, depois tem o clássico, mais um clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV e na sequência pega o Peñarol pela Copa Libertadores. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da venda de ingressos já para o clássico. Olha. Boa. Ô, Breno, você fica conosco para acompanhar também mais um boletim aqui, no caso do nosso amigo Enio Bis, lá da Rádio Som Maior de Criciúma, trazendo notícias do Tigrão aí, que essa pedrinha no sapato do Galo. A gente escuta o boletim do Criciúma e já eu me despeço de você, até para sabermos como vem o Carvoeiro pro jogo de amanhã na Arena MRV. Não é isso, Enio? Um abraço. Um abraço para você, Rafael Leal, um abraço para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Técnico Cláudio Tencati pode mexer não apenas em peças, mas também no esquema tático do Criciúma para enfrentar o Atlético Mineiro desta quarta-feira. Pelo que vimos no trabalho de ontem, até porque hoje treinamento foi fechado, não está descartada a possibilidade da equipe entrar em campo no esquema 4-5-1.
Pelo menos foi assim que o treinador posicionou a equipe nos trabalhos desta segunda. As mudanças no esquema também podem ter sido feitas em virtude de ausências. Por exemplo, Éder, o Iane Bolassi, Claudinho e Gustavo, que não treinaram no início da semana, ficaram apenas no espaço físico do centro de treinamento, foram poupados. O Gustavo está entregue ao departamento médico. No lugar do Claudinho, treinou o Yerson Candelo, mas o Claudinho deve estar em campo normalmente. Chama atenção ainda a possível dobra pela esquerda com Trauco e Marcelo Hermes. Wilker Angel, zagueiro da seleção da Venezuela, e o atacante Arthur Caíque treinaram entre os titulares. E o time foi formado com Alisson, Candelo, Rodrigo, Angel e Trauco, Barreto, Meritão, Felipe Mateus, Marcelo Hermes e Marquinhos Gabriel, e na frente deve jogar o Arthur Caíque. Se o Tencate não jogar no 4-5-1 e sim no 4-4-2, deve tirar o Barreto e colocar mais um atacante, que pode ser Éder, o Iane Bolassi ou o Felipe Viseu. No decorrer do trabalho, ele fez algumas mudanças. Tobias Figueiredo, zagueiro, fez apenas trabalho à parte. Lateral direito, Jonathan, correu ao redor do gramado apenas. E o goleiro Gustavo nem desceu para o gramado. Esses três que devem continuar de fora. O último trabalho aconteceu pela manhã. Delegação já está embarcando para Belo Horizonte. Se já não chegou, deve chegar nas próximas horas na capital de Minas para o jogo de amanhã, 8 da noite, contra o Atlético Mineiro. Forte abraço aqui dos estúdios da Rádio Som Maior para o Tempo Esportes, repórter Enio Bis. Show de bola, muito obrigado, Enio, pelas informações aí do Criciúma, e o Criciúma que tem um tanto de velhos conhecidos do nosso futebol mineiro e também do futebol brasileiro. O Trauco, por exemplo, peruano, que jogou no Flamengo, tá lá, viu, o Breno Galante. Então, vai ter Marquinhos Gabriel, Felipe Viseu, o Éder é aquele? Não sei se é aquele o Éder, seleção italiana? O Éder, o ítalo brasileiro, que era melhor que o Hulk. Desculpa aí. Não entrega os outros assim, não. Não, eu não falei nada. Não falei nada, só falei que disseram que ele é melhor. Ele tá no Criciúma, ele mesmo. Éder Citadin Martins. E o Marquinhos Gabriel... tem o Marcelo Hermes, que foi também no Cruzeiro. O Marquinhos Gabriel é considerado o principal jogador do Criciúma hoje, viu? Arthur Caíque, ex-Bahia, e por aí vai. Verdade. Mateuzinho também, gente, que tava no América. É experiente, ele foi pra lá também. Todo mundo é um time bem experiente, né? Então, Breno Galante, amanhã você vai reencontrar rostinhos conhecidos aí do nosso futebol nacional, e amanhã a gente conversa novamente aqui em O Tempo Esportes. Mais algum detalhe por aí, meu velho, pra gente fechar? Pra lembrar que não tem mais bobo no futebol, não. Amanhã eu acho que o Atlético vai enfrentar uma retranca danada. Ele falou aí de mudar e colocar mais um atacante. Eu não acredito não, hein? Mas olha só, Rafa, só pra fechar aqui, pra dizer que o Atlético tá muito preocupado em relação ao público de amanhã, né? E com isso até diminuiu o valor de estacionamento. Era R$120, agora caiu pra R$100. Aí eles esperam o clássico para poder aumentar. A gente conhece como é que funciona isso, né? Mas enfim, a gente espera aí que nas próximas horas pode ser que o Atlético faça algum tipo de promoção para buscar um público melhor para amanhã. É uma semana muito complicada para o torcedor, né? No bolso do torcedor. Você tem jogo amanhã, você tem clássico, no sábado tem Libertadores semana que vem, enfim. Vamos aguardar aí que pode ser que pinte algum tipo de promoção para poder levar mais torcedores amanhã para a Arena MRV. Grande abraço, Rafa. Até amanhã. Valeu.